Imagine crescer em um mundo onde a fé parecia cada vez mais distante das pessoas comuns. E ainda assim, sentir dentro do coração um chamado impossível de ignorar. Foi exatamente assim que começou a história de um dos santos mais influentes do século XX. São José Maria Escrivá. Nascido em 9 de janeiro de 1902, na pequena cidade de Barbastro, na Espanha, ele veio ao mundo em um lar profundamente católico, onde a oração não era apenas um hábito, mas o alicerce de toda a vida familiar. Desde muito cedo, José Maria experimentou tanto a alegria quanto a dor. Sua família enfrentou dificuldades financeiras severas, perdeu filhos ainda pequenos e viu sua estabilidade desaparecer. Mas foi exatamente nesse ambiente de sofrimento silencioso que algo extraordinário começou a ser moldado dentro dele. Enquanto muitos poderiam se revoltar ou perder a fé, José Maria fazia o contrário. Ele observava, absorvia e, pouco a pouco, começava a compreender que Deus não estava distante da dor humana. Deus estava ali, presente em cada detalhe. E foi nesse cenário aparentemente comum, mas espiritualmente intenso, que nasceu um jovem que um dia mudaria a forma como milhões de pessoas enxergam a santidade. À medida que crescia, José Maria não demonstrava sinais extraordinários aos olhos do mundo. Ele não era um prodígio visível, nem alguém cercado por milagres evidentes. Mas havia algo diferente, um enquistamento interior constante, uma sensação de que sua vida tinha um propósito maior, ainda não revelado. Esse sentimento começou a se intensificar de maneira decisiva quando ele era ainda adolescente. Em um inverno rigoroso, ao caminhar pelas ruas cobertas de neve, ele se deparou com pegadas de um religioso descalço. Aquelas marcas no chão gelado impactaram profundamente sua alma. Como alguém poderia suportar aquilo por amor a Deus? Aquela cena simples se tornou um divisor de águas. Ali, naquele instante silencioso, José Maria sentiu pela primeira vez um chamado mais claro. Ele ainda não sabia o que Deus queria dele, mas sabia que Deus queria algo. E isso bastou para mudar completamente o rumo da sua vida. A partir daquele momento, ele decidiu que precisava responder, custasse o que custasse. Determinado a descobrir a vontade de Deus, José Maria iniciou sua formação sacerdotal. Entrou para o seminário e, mesmo sem compreender plenamente o plano divino, manteve-se firme na busca. Foi ordenado sacerdote em 1925 e sua vida começou a se dedicar intensamente ao serviço pastoral. Ele atendia confissões, visitava doentes, ajudava pobres, mas dentro dele havia uma inquietação que não desaparecia. Era como se Deus estivesse preparando algo muito maior, algo que ainda não havia sido revelado. E então, no dia 2 de outubro de 1928, aconteceu o momento que mudaria tudo. Durante um retiro espiritual em Madrid, enquanto rezava e meditava, José Maria recebeu uma iluminação interior profunda. Ali, ele compreendeu com clareza uma missão que ultrapassava tudo o que já havia imaginado. Deus o chamava a fundar uma obra que mostraria ao mundo que a santidade não era apenas para religiosos, mas para todos, homens e mulheres comuns, pessoas que trabalham, estudam, vivem no mundo. Todos são chamados à santidade. Essa revelação deu origem ao Opus Dei, que significa obra de Deus. Mas naquele momento inicial, não havia estrutura, não havia apoio, não havia reconhecimento. Havia apenas fé. José Maria Escrivá começou praticamente sozinho, enfrentando incompreensão, críticas e até perseguições. Muitos não entendiam sua mensagem. Como assim qualquer pessoa pode ser santa? Isso parecia radical demais para a mentalidade da época. Mas ele não recuou. Com uma convicção inabalável, começou a ensinar que o trabalho diário, as pequenas tarefas, as responsabilidades comuns, tudo pode ser transformado em oração. Tudo pode ser caminho de santidade. Ele dizia que não era necessário fugir do mundo para encontrar Deus. Pelo contrário, é no meio do mundo que Deus nos espera. Essa visão revolucionária começou, pouco a pouco, a tocar corações. Mas o caminho não foi fácil. Durante a Guerra Civil Espanhola, José Maria enfrentou momentos de extremo perigo. Sacerdotes estavam sendo perseguidos,
Igrejas eram destruídas e a fé era duramente atacada. Ele teve que se esconder, mudar de lugar constantemente, viver sob risco constante de morte. Em um desses momentos, chegou a atravessar os Pirineus a pé. Pirineus são uma cordilheira no sudoeste da Europa que forma uma barreira natural entre a França e a Espanha, em condições extremamente difíceis para escapar da perseguição. Mas mesmo diante de tanto sofrimento, ele nunca abandonou sua missão. Pelo contrário, esses momentos de dor apenas fortaleceram sua confiança em Deus. Ele acreditava profundamente que, se aquela obra era de Deus, nada poderia destruí-la. Com o passar dos anos, o Opus Dei começou a crescer. Pessoas de diferentes profissões, idades e realidades começaram a abraçar essa mensagem de santificação no cotidiano. José Maria viajava, pregava, escrevia, sempre com o mesmo objetivo: despertar nas pessoas a consciência de que Deus está presente em tudo. Ele ensinava que um médico pode ser santo, atendendo seus pacientes com amor, que um professor pode ser santo, ensinando com dedicação, que um pai ou mãe pode ser santo, cuidando da família com entrega. Essa visão simples, mas profundamente transformadora, começou a se espalhar pelo mundo. Mesmo com o crescimento da obra, José Maria nunca perdeu sua simplicidade. Ele continuava sendo um homem de oração profunda, de humildade verdadeira, de amor intenso por Deus e pelas pessoas. Passava longas horas em oração, buscava constantemente a vontade de Deus e incentivava todos ao seu redor a fazer o mesmo. Sua vida era um testemunho vivo daquilo que pregava. Não se tratava apenas de palavras. Era uma vida inteira coerente com sua missão. Nos últimos anos de sua vida, já reconhecido mundialmente, ele continuou trabalhando incansavelmente. O Opus Dei já estava presente em diversos países e sua mensagem continuava a alcançar cada vez mais pessoas. Mesmo com a saúde enfraquecida, ele não diminuiu o ritmo. Sua entrega era total. Até o fim, manteve o mesmo ardor, a mesma paixão, a mesma fidelidade. No dia 26 de junho de 1975, São José Maria Escrivá faleceu repentinamente em Roma. Sua morte causou comoção entre aqueles que o conheciam, mas também marcou o início de algo ainda maior. Sua mensagem continuou viva, seu legado se espalhou e sua influência cresceu ainda mais após sua partida. Em 2002, foi canonizado pela Igreja Católica, sendo reconhecido oficialmente como santo. Mas mais do que um título, sua vida continua sendo um convite, um chamado direto a cada pessoa que assiste a essa história. A vida de São José Maria Escrivá não é apenas uma biografia, é um desafio, um convite a enxergar Deus no cotidiano, a transformar o comum em extraordinário, a viver a fé não apenas em momentos específicos, mas em cada detalhe da vida. Porque no final, a grande mensagem que ele deixou é simples e ao mesmo tempo profundamente poderosa. Você não precisa mudar de vida para ser santo. Você precisa mudar a forma como vive a sua vida. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.